Olá, Rita Fedon, entrevistas começando e vamos falar sobre o verão, que é maravilhoso, os turistas chegando e cuidado com as praias, cuidado sempre lavando as mãos com essas epidemias que estão vindo. Se bem que o nosso Brasil, ele não é adepto a essas coisas, terremotos, essas coisas. Nosso Brasil é rico em praias, em florestas maravilhosas, e a gente tem que se desligar um pouco, mas também tem que se cuidar. A saúde é muito importante, né? Hoje nós vamos falar das mulheres, porque eu adoro falar das mulheres. As mulheres são o padrão, porque sem elas, os homens, o que eles iam fazer sem nós, né? Não ia ter procriação, não ia ter nada, então não adianta eles falar que a gente é feminista, que a gente é isso, porque eles dependem de nós. Hoje eu trouxe uma representante de uma mãe brasileira que tem a rotina da casa, dos filhos, todos nós passamos por isso. E ela abriu mão da vida pessoal, da vida profissional dela para cuidar da casa e dos filhos. E com isso ela inventou um dia de inspiração, se inspirar e fazer para as mulheres o dia a dia dela e contar como é que ela faz, né, dar dicas para quem é mãe, de amamentação e outras cositas mais. Vamos falar com a Patrícia Nascimento. Oi, Patrícia, obrigada por ter participado, por ter vindo aqui. A Patrícia é lá do norte da ilha e eu quero que tu nos conte a tua história. Bom, Rita, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. E a minha história, ela começa, né, a partir do momento que eu vi que não dava mais para conciliar a ser mãe e trabalhar fora da forma que eu queria, né? Sim. Durante 4 anos do meu primeiro filho, eu trabalhei fora, direto, né? E chegou um momento que eu resolvi dar uma pausa para poder atender melhor eles, né? Começou já desde a partir do momento que eu escolhi a faculdade, que eu escolhi pedagogia, já para poder ter uma liberdade maior de horários para atendê-lo, né? E veio o segundo filho, aí mesmo que eu resolvi ficar mais em casa e cuidar deles, né? E com isso a gente fica se sentindo, tá, e aonde que tá todo o resto, né? Eu só vou ficar cuidando da casa, eu só cuido dos filhos e todo o resto tá onde? E eu sempre busquei isso aí, tentar encaixar o casamento, tentar encaixar os meus cuidados, né? Cuidar de uma unha, um cabelo, com toda essa vida de dona de casa, de mãe, que é uma correria, né? E um dia eu sempre admirei essas páginas de outras mulheres que compartilham as suas rotinas de dona de casa, né? E eu resolvi alterar o meu Instagram para um Instagram assim, de empoderamento feminino, de engajamento, de mostrar uma realidade que muitas mulheres vivem, que é conciliar, né, a sua casa bem limpa, dia a dia, né? O seu dia a dia, a sua casa bem organizada, cuidar dos filhos, ser participativa na educação deles, né? E conseguir no meio de tudo isso ser mulher, né? Se cuidar, cuidar do casamento, né? Da sua comunhão com Deus, seja qual for a sua religião, com a sua espiritualidade, né? Estar bem consigo, estar em todos bem os setores. Si, estar bem com si. E eu estava vindo de um quadro, isso começou em 2015, até de depressão e ansiedade, né? Porque eu vinha de uma vida muito corrida, né? Trabalhando fora, aquela agitação, e de repente eu me estacionei dentro de casa e comecei a sentir que eu era uma inútil, né? Que eu não fazia nada. Mas eu não faço nada, eu não trabalho fora, eu fico só dentro de casa, só cuidando de filhos, só cuidando da casa. Esse era o meu pensamento antes, né? E com isso eu acabei entrando num quadro depressivo, de ansiedade, e comecei a fazer umas terapias, né? Mas a ajuda tem que vir de dentro de nós, Sim. né? A cabeça da gente move muitas coisas. E aí foi onde eu comecei a pensar, mas onde eu vou depositar essa energia? Eu quero mostrar que não é ser só dona de casa, não é ser só mãe, que o que a gente faz é muito importante e faz muita diferença na vida das outras mulheres, das outras pessoas, né? Sim, porque na realidade a gente não é valorizada, porque Não. o trabalho da casa, gente, vocês que estão em casa, vocês sabem, todo dia tem que varrer, porque tu mora numa praia, areia, todo dia tu tem uma coisa para fazer na cozinha, tu tem que fazer o almoço para as crianças, o jantar do marido. Então é uma rotina que a mulher dona de casa, ela não escapa, faz parte do dia a dia dela.
E se tu não procurar, como tu disse, cuidar de ti, cuidar do teu corpo, porque à noite tem um maridão, né, conversar, às vezes ele vem com problema do trabalho. Então tudo isso tem que estar bem. E para tu estar bem, tu tem que fazer coisas que tu conseguiu através do teu Instagram e também ajudando outras mulheres, que eu acho que isso aí é muito importante, porque tem mulheres que não sabem nem por onde começar. Sim, e como eu digo, a gente, nós, donas de casa e mãe, colocamos esse só, né? Sou só mãe, sou só dona de casa na frente, mas temos que tirar isso e pensar, eu sou mãe, eu sou dona de casa, é muito válido o que eu faço, faz diferença na vida das pessoas, porque uma casa bem organizada, uma casa bem limpa, uma comida feita, faz diferença na vida dos filhos da gente, a gente se preocupar com o que eles comem, faz diferença na vida do esposo, o filho cresce, quando ele lembrar da infância, vai remetê-lo àquele cheirinho do pão, aquela comida que a mãe fazia, eu sempre chegava em casa, a minha casa estava limpinha, a minha roupa estava cheirosinha, então a gente está criando marcas neles também, né? E porque eles vão se educando com a mãe, sim, né? A mãe é o espelho. Sim, e ser mãe, gente, nossa, a gente é todas as profissões numa só, né? E a gente abre mão de muita coisa pela maternidade, né? E tem muitos paradigmas criados que eu levei na minha primeira gravidez, no meu primeiro filho, e que eu tentei quebrar na minha segunda gestação, né? Paradigmas de não dar colo que vicia, tá na hora de tirar do peito, dar bico para essa criança, sabe? Eu não julgo nenhuma mãe. Eu entendo que todas as mães sempre estão fazendo tudo no intuito de acertar, no intuito de dar o seu melhor. Mas o que eu quero passar para elas é assim, seja a mãe que você quer ser. Até no meu post da semana passada, que nas terças-feiras a gente conversa sobre a maternidade real, no meu Instagram, eu estava falando disso. Vamos ser a mãe que a gente quer ser, aquela mãe que depois você pare e pense, eu fiz do jeito que eu queria, eu dei o meu melhor, né? Se você quer dar um conselho para uma mãe, você dá uma experiência de vida, não é nem um conselho, você passa a sua experiência para essa mãe. E se essa mãe, ela vai decidir se ela pega aquilo para si ou se não, né? Sim, e as pessoas, elas não são assim, elas são críticas, né? Elas olham, mas nossa, ele tá na fralda ainda, tá na hora de tirar, tá muito grande, sabe? Mas deixa cada mãe ser a mãe que quer ser pro seu filho. Nenhuma mãe vai fazer querendo errar. Sim, né? É que tem também, como tu diz, antigamente as mães, olha, não pode dar isso, a papinha antes dos 3 meses, não pode dar suquinho porque vai dar dor de barriga. E a própria educação da criança. Até essa semana eu me choquei um pouco, teve um clipe que me mandaram sobre uma mãe que estava sentada no metrô, e o guri de 5 anos, ele chutava ela, ele dava soco na cara dela e ela só fazia, não faz. Até que uma mãe que estava ali se revoltou, menino, para! A outra mãe se sensibilizou com a mãe do menino porque a mãe não reagia, ela deixava o guri bater nela, xingar ela. E a outra, assim, não, tu não vai fazer isso com a tua mãe, ela é tua mãe, ela que te cria, ela que te dá esse tênis bonito que tu tá no pé. E o guri, assim, de repente olhou para outra e já se sentou e ficou quieto. Então aquela mãe, acho que para ela foi uma lição, porque a culpa é dela. Ela que não soube dominar o filho. Então, às vezes, dicas de pessoas de fora que já passaram por isso ou tem uma experiência, ela vai saber, olha, faz isso, faz aquilo, faz um acompanhamento, porque às vezes a gente não entende das crianças por que elas são tão rebeldes. Precisa de um acompanhamento. Sim. E às vezes não é culpa da gente, é culpa que a criança já vem com temperamento, aquela coisa toda. Sim. E a Patrícia, ela se espelhou nisso, e vocês vão ver no Instagram dela, no blog dela, que ela todo dia dá uma coisa bonita. E tantas coisas que eles falam das mulheres que amamentam na rua. Eles colocam coisas assim que não tem nada a ver. A cruz é muito pesada em cima das mães, sabe? As críticas, né? Essa mãe, por exemplo, que você comentou, chega um determinado momento na rua, principalmente, acontece uma situação que realmente a gente não sabe se a gente deve agir como a gente costuma agir em casa. Sim. Porque a gente fica com receio do que os outros vão falar. Pensar, vão reagir, ou da reação que vão ter, né? Se for dura demais,
Tem pessoas reagindo porque está sendo dura demais. Se for difícil, de menos, então assim, é muito difícil. Por isso que eu digo, nós mulheres principalmente, né? Porque o pior de tudo é que acontece muita crítica de mulher para mulher. Isso é verdade. Né? E eu sou do tipo de que mulheres têm que incentivar outras mulheres, que as mulheres têm que ajudar a levantar outras mulheres, né? Porque nós sabemos a realidade dela. Né? A gente quer tanto respeito masculino, mas às vezes nem nós mesmas nos respeitamos, né? Umas às outras, né? Então eu acredito muito nisso. E no meu Instagram eu posto a realidade do lar, dou dicas de limpeza que facilitam a nossa vida. Com isso a gente ganha mais tempo, né? Para estar lendo um livro, para estar meditando, para estar orando, para estar assistindo uma série, qualquer coisa que queira fazer para si. Retorno? Né? Eu tenho retorno. Tenho um retorno das dicas. Eu fiz e deu certo. Tem retorno de adoro ouvir teus stories, me deixa mais tranquila, me deixa feliz, me anima naquele dia. Como é bom, que eu estava desanimada, e isso onde eu fui cada vez querendo me dedicar mais, porque eu vi que o pessoal estava gostando. Tô muito no começo, faz um mês mais ou menos que eu tô nessa nova visão no meu Instagram, então tenho muito que melhorar, muito que me aperfeiçoar, mas eu passo bastante o caminho conteúdo. Já tá aberto. Eu passo muito conteúdo, né? Então passa para elas o teu Instagram, o teu telefone, Sim. o teu WhatsApp, para elas entrarem em contato. Sim. O meu Instagram é @docilar mãe de Piá by Pati. O WhatsApp, ele é pessoal ainda não tá para uso do Insta, tá? E o Facebook é Patrícia Nascimento. Tem stories diários, tem postagens com tema. Todo dia da semana nós temos um tema onde eu abordo e eu interajo, respondo todo mundo. Então, quem quiser, segue lá, que vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo teu incentivo, porque nós mulheres sempre precisamos de ajuda. Porque é o dia a dia, às vezes a gente se surpreende com coisa que nem sabe como reagir. Com certeza. No momento, né? A gente, não, eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo, né, Paty? Não, nós só temos que entender que nós somos mulheres e nós somos essenciais, somos especiais e temos que enxergar isso. Nós temos que nos valorizar primeiro, para depois esperar a valorização do próximo, Poderosa, hein? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.